O chamado ele veio até certo ponto sob pressão. Acho que Deus, ele pressionou, porque nunca passou na minha cabeça ser pastor. Os pastores, que foram pastores da minha infância, eles, quando chegavam na minha casa, a gente era preparado de uma forma muito especial. Por quê? A minha mãe sempre dizia, quem vai estar chegando aqui é um homem de Deus. Então, se é um homem de Deus, nosso lar tem que ser, portanto, o depósito dessas bênçãos. Então, a gente se preparava para aquilo. Aí, o primeiro chamado foi para Quixadá. E ele tinha que fazer o evangelismo. E me deixou lá na casa da minha mãe, na Bahia. Essa parte não foi boa. Mas até a lição de escola sabatina da gente, eu com 42 anos, sabe, meu pai se preocupava em mandar. Olha, Cláudia, está com lição, já comprou meditação. A maneira como ele também engaja a sua família no evangelho, isso é maravilhoso. Não é todo mundo que faz isso. Ela guarda dentro de si a caixinha de respostas para todas as inquietações que o pastor tem. É na família. Porque ele foi um grande incentivador do casamento. Porque ele disse, olha, você conhece a verdade, você tem já uma boa companheira ao seu lado, Deus já foi muito bondoso contigo, deu uma mulher virtuosa para você, então o que é que você está esperando? Vamos no cartório e marcar o casamento. Então ele mesmo tomou a iniciativa, foi no cartório, marcou a data e eu deixei tudo acontecer porque eu estava vendo que a coisa era uma coisa salutar e importante. Nós começamos a orar para que Deus enviasse aquele pastor. Deus ouviu a nossa oração. E aí chegou o pastor João Cláudio, um homem consagrado. Agora, uma das coisas que eu mais admiro no João Cláudio é a humildade. Um homem humilde. Ele ama essa obra. Ele podia não estar, porque ele tinha condições de estar fora, financeira. Mas como ele ama essa obra, ele está nela e vai ficar até o fim, com certeza. E ele não é desse tipo de pastor que faz um sermão para várias igrejas. Ou um só e vai... Não, cada culto ele tem um sermão diferente. É uma pessoa capaz de trabalhar a semana inteira nas diversas atividades e no final de semana, já na sexta-feira à noite, já no sábado, no domingo, se envolver novamente com a igreja, pregar, é algo que está no seu sangue. A decepção, eu posso dizer que ela faz parte do ser humano. Eu via assim coisas que me estremecia, doía na minha estrutura de ver como pode um homem de Deus, responsável por bênçãos de Deus para o rebanho, agir daquela forma. Nunca por essas decepções eu perdi o ânimo. Eu acho sinônimo de pastor é coerência naquilo que ele faz, naquilo que ele fala e naquilo que ele faz. Olha, eu sempre tive medo do deslize, ou seja, de entrar no desvio. Sempre tive medo disso. Eu fui ungida pelo meu pai no momento mais difícil, que ele me deu assim uma força tão grande que me levou a crer que aquela unção iria ser realmente a minha cura, né? Eu fui restaurada devido àquela unção. Sabe, eu acordei com uma crise horrível, que eu achei que eu iria morrer, sabe? E eu disse, Senhor, quem é que eu vou procurar? Né? Eu comecei a orar, acordei minhas filhas, né, as mais velhas, e pedindo para elas que me ajudassem para orar comigo, que eu não estava conseguindo, né? E aí meu pai estava num concílio e eu consegui falar com ele. E aí eu pedi para o meu pai para orar por mim. Eu digo, meu pai, eu não estou bem. Ele pensa no milagre e o milagre acontece. O bom do ministério é quando você está no tanque batismal. E a maneira como ele trata os membros, criatura. Tu precisa ver como ele trata esse povo, como ele ama, como ele abraça as pessoas. Então é fora de sério. O pastor pode ter quem tem igual, sabe? Uma coisa assim que vai marcar para sempre é ele, todas as madrugadas,
está orando por todas as suas ovelhas. A credencial de um ministro tem que ser recebida das mãos do Espírito Santo e entregue nas mãos do Espírito Santo. Então isso significa que ser pastor é ter uma vida, é título vitalício. Não tem aposentadoria, a não ser que ele seja um covarde. Então eu percebo que ele não mede esforço. Então, para mim, ele é um exemplo inspirador, porque é o líder que tem que conquistar com exemplo. E ele faz isso. Não quer com isso dizer que eu tenha sido um pastor perfeito. Não, foram vários erros, tremendos erros. Você sempre tem que ter em mente que o que é certo, começa certo. Se você começar errado, vai ser errado. Então são muitas coisas que o ministério tem de bom que ofusca todas essas que às vezes aparecem assim, pela tangente. Essas são as marcas de um ministério.